E aí, gente, Araném Science aqui, o nosso segundo episódio do nosso podcast sobre matemática, ciência, física e assuntos das ciências naturais em geral, normalmente. E hoje a gente vai falar na verdade, um capítulo do nosso terceiro volume, que é o Inquisitiones Ex Natura. O nome antigamente era diferente, mas o nome recente desse livro, desse número de volumes, no terceiro volume, é Inquisitio Ex Natura, que em latim seria investigações sobre a natureza, né? Sobre a ciência, no caso. Então, e o primeiro capítulo é sobre o título é, né, a épica epopeia dos grandes matemáticos russos, né? Sobre o que esse capítulo, o que significa esse tema, né? O que os matemáticos russos realmente têm para oferecer? Qual a diferença deles com outros ao longo da história recente? Então, é importante lembrar que na história da educação russa, a matemática em si não era algo que era visto como tão importante como para eles é agora, né? Você vê no século XX, principalmente nos anos 50 para frente, e você vê até a biografia de diversos matemáticos na Rússia e pessoas que viveram durante a União Soviética ali próximo de nós, pessoas que ainda estão vivas, matemáticos como Edward Frankl, por exemplo, ele fala sobre como isso foi importante para ele. O pai do Lex Friedman, eu não lembro o nome dele especificamente, acho que é Alex Friedman, acho que provavelmente é isso, que é o cara que tem um podcast, que é o Lex Friedman, não sei se é Alex o nome dele, mas é Lex Friedman o nome do podcast de inteligência artificial, né? Tem uma vez que ele entrevista o pai dele, que é um judeu da Rússia, assim como o Edward Frankl também. A combinação, né? Judeu com russo já significa que o negócio vai ser nível alto, né? Pelo menos de todos que eu vi, foram pesquisadores importantes, como o Edward Frankl e o pai do Lex Friedman, que eu não lembro o nome especificamente. Mas eles falam sobre como a Rússia influenciava bastante nesse ensino das ciências naturais, especificamente matemática. Mas não era assim antigamente, 200 anos atrás, talvez. E em um dos artigos que nós citamos no capítulo, que é sobre a história do ensino da Rússia de matemática, né? Não, assim, para você aprender, você teria que ter primeiro um tutor na época, né? E lá, antigamente, e é por isso que a União, é por isso que a Rússia virou o que virou, né? Porque para você ter qualquer tipo de acesso à educação, você teria que ser um nobre. E tinha uma distinção bem grande entre nobreza e os camponeses, né? Na, na Rússia. Assim, 200 anos atrás. No século XVIII, no caso, né? 19. Tinha uma grande diferença. Sempre teve, né? Ainda tem em todo lugar do mundo. Mas era uma diferença realmente grande, né? E o camponês, ele normalmente produzia para si mesmo, né? Até teve um momento na história que o Stalin, principalmente, né? Pegou a comida lá, os alimentos produzidos pelos camponeses em um país específico, que é melhor não citar, mas que ocasionou um problema gigante, assim, porque os militares foram lá e roubou a comida do povo, e o povo ficou com fome, né? Passou fome, morreu e tal. Mas a questão, isso daí depois, né? Agora a história é antes, né? Tinha uma distinção muito grande. Então, normalmente você teria que contratar um matemático, né? Para ensinar. O acesso à educação de novo era diferente do que a gente tem no século XX, na metade para frente do século XX. Mas as pessoas até podem se perguntar, nossa, como que a Rússia ficou tão boa em matemática no século XX? Por que o investimento foi tão grande? Eles tiveram várias reformas ao longo dos anos que fizeram isso acontecer, né? Reformas em como o ensino era dado, mas não tinha nenhuma atenção para isso antigamente na Rússia. De novo, há 200 anos atrás.
Foi com essa reforma que mais ou menos no início do século XX, 1900 bolinha, que se juntaram aí, Comitê de Educação, para fazer essa mudança. E tudo tá nas referências aqui, desse artigo, eu vou até pegar aqui, que é especificamente o do Karp e do Ishi, eu não vou conseguir pronunciar direito, né? Karp e Gert e Schubring, Handbook of History of Mathematics Education, né? Que tem uma parte, tem um capítulo que é só sobre a Rússia no caso, né? E esse capítulo que eu tô usando, porque é sobre matemática em vários locais, né? Mas especificamente na Rússia. E eles falam sobre isso, né? E depois criou um ambiente muito bom para investimento nessa área. Então talvez em outras áreas eles não eram tão bons, mas especificamente em matemática, xadrez também tinha muito investimento. O ambiente produzia pessoas qualificadas pra caramba. E é isso que fez nascer tantos matemáticos importantes lá, como a gente vai ver. Mas algo que foi antes de tudo isso foi uma influência muito grande, principalmente nos livros textos que foram criados para a Rússia. O livro texto é uma coisa que você usa na faculdade. Para quê? Para você estudar durante a sua primeira graduação, né? É chamado bacharelado no Brasil, undergraduate nos Estados Unidos. E Leonhard Euler, que foi provavelmente o maior matemático que já viveu. Depois dele, talvez alguém pode dizer que foi Newton. Enfim, primeiro foi Euler. Não tem como falar outra coisa. Euler foi o maior matemático que já viveu, pelas suas contribuições gigantes, né? Mas no geral ele passou uma boa parte da sua vida na Rússia, né? E ele escreveu muitos textos lá, ele tinha um acesso lá ao governo muito forte, ao César, provavelmente. Eu não lembro se era César, né? Provavelmente era Czar, né, na época. Mas o Euler teve uma influência gigante lá, então o que ele fez talvez tenha sido uma semente no que seria efetuado depois. Porque mesmo depois, tipo, ele teve uma influência inicial e obviamente isso impactou posteriormente. Talvez se Euler nunca tivesse passado pela Rússia, as coisas teriam sido diferentes, não sei. Aí um historiador falaria de uma forma melhor, né? Mas quais são os caras importantes aí no século XIX e XX? Somente no XX, né? Tem o Chebyshev, o Euler em si, né? Andrei Kolmogorov. O Euler não era russo, né? Ele foi pra Rússia depois. Andrei Kolmogorov, do que eu conheço mais ele por causa da complexidade de Kolmogorov, né? Que é bem importante. Tem também a entropia, né? Kolmogorov também que é importante. Complexidade de Kolmogorov é, na verdade, a complexidade de um sistema computacional, né? Então, por exemplo, é muito aplicada para DNA, por exemplo. Você quer entender a complexidade de sistemas biológicos, quais são mais complexos, quais são menos complexos, e você define. E essa definição da complexidade de Kolmogorov qual é o menor programa. Na tese dele, ele cita, né? Sobre isso, né? Qual é o menor programa possível que você tem que fazer para resolver um problema? Qual é o menor programa possível para resolver um problema? Qual a complexidade de criar o menor programa possível para resolver um problema? E, adicionando isso também, a questão de qual é a complexidade de um sistema, seja biológico. Agora, as aplicações hoje em dia, né? Por exemplo, na parte de DNA, tem um cara que a gente cita, por exemplo, acho que não foi no primeiro volume. O primeiro volume teve só sobre isso, só sobre complexidade de um Komorov, né? Nossos livros, lembrando que ele está disponível na Amazon. E basicamente a gente tem esse artigo que ele pega diversos organismos, né, bactérias, milhares de bactérias de um banco de dados, e tem lá os dados genéticos delas, e ele usa um algoritmo dele para analisar a complexidade delas no geral, né? Então, um organismo, sei lá, com tal número de genes, uma minhoca, por exemplo. Se você comparar uma minhoca, vamos comparar animais primeiro. Um leão é mais complexo do que uma minhoca, né?
ele é maior, tem mais células, ele tem mais coisas acontecendo metabolicamente, mais reações químicas acontecendo, um cérebro maior, mais neurônios. Você tem um sistema muito mais complexo do que uma minhoca. Agora, numa bactéria, se você pegar cada reino das bactérias, ele mostrou, né, que você tem uma complexidade maior para diferentes bactérias e ele fez um gráfico disso. E você pode usar a complexidade como graph, outras formas de complexidade também, não tem só essa, né? Tem muitas outras para entender o quanto aquele sistema é complexo do ponto de vista computacional, principalmente, né? Então, isso é importante, porque a gente consegue saber quais organismos, né, quais reinos um certo de organismos são mais complexos de você simular, talvez, ou algo do tipo. Então é muito importante do ponto de vista biológico também. A complexidade de simular um buraco negro, por exemplo. Então, um cara que se esforça bastante nisso, tava vendo até uma palestra dele recentemente no Simons Institute. Eles fizeram uma série de vídeos, palestras sobre computação quântica, né? E uma foi sobre do Leonard. Não, eu nunca lembro o nome dele fácil assim. Eu vou lembrar ao longo do podcast, provavelmente. Era amigo do Feynman, né? Aquele. Leonardo alguma coisa, eu vou lembrar. Mas ele falou sobre a complexidade, né? A teoria da complexidade relacionada a buracos negros, né? Então, é possível simular um buraco negro? Qual a complexidade de simular um buraco negro, né? E qual a relação do que é computável e o que não é computável, ele vai dizer, né? Nessa palestra, que é recente. Então, é um tema extremamente importante para diversas áreas, né? Não só biologia, também na área na economia, né? A complexidade relacionada a sistemas econômicos, a bolsa de valores. Então você tem os valores de uma determinada ação ao longo do tempo e você quer determinar a complexidade, né? Que é definida por uma coisa chamada exponente de Lyapunov no que basicamente mede a diferenciação relacionada a dois sistemas diferentes. Então, você pega duas ações e vê a complexidade relacionada a esses dois sistemas, né? E isso foi aplicado também à inflação. E a gente cita um paper relacionado à inflação nesse capítulo do primeiro livro, do primeiro volume, né? Relacionado à inflação em diversos países. E a autora usa a complexidade de Lyapunov para mostrar que a gente pode ver sim que sistemas econômicos são caóticos, né? Então as pessoas falam, eu vou parar a inflação. É claro que tem métodos para você parar a inflação. Tem métodos para você entender qual ação vai subir. Mas às vezes não são os métodos matemáticos que vão fazer isso. A gente pode falar sobre isso em outro podcast, né? Eu já falei isso no canal da Arena Insights. Tem, tem, tem essa questão de que a gente tem um ponto de vista matemático para analisar sistemas econômicos, né? Que são complexos por design. Mas também tem a parte política, tem a parte subjetiva. Então, por exemplo, por que as ações do Facebook caíram recentemente? Pô, porque o Facebook fez um monte de merda, né? Ele tá na linha aí com o governo americano faz tempo. As pessoas também pararam de usar, né? Talvez as pessoas usam mais Instagram ou outras coisas. Embora seja da mesma empresa, né? O Facebook tá parando. Então, são coisas subjetivas, eventos subjetivos que você pode analisar estatisticamente, talvez. Ou até no boca a boca das pessoas, né? Eu parei de usar Facebook. Ou ver no próprio Facebook tem pessoas que estão parando de usar. E aí você vê, pô. Parece que o Facebook, a probabilidade dele cair a ação é grande. Então, às vezes, não são só questões. Não, a economia em si, ela tem uma complexidade por natureza. Ela tem uma complexidade por natureza. E tem uma teoria econômica que se chama Complexity Theory, que tem um paper na Nature só sobre esse tema, que é um carinha também que eu descobri ele no podcast do Sam Carroll, que ele mostra, né, que tem várias variáveis em sistemas econômicos que mostram que qualquer teoria econômica que
acha que é fácil você prever coisas, você prever preço de ações, inflação, esse tipo de coisa, não é tão simples. São várias variáveis diferentes, ele dá a lista disso, né? A gente pode discutir isso em outro vídeo, pra isso daí, né? E a gente citou nesse paper, eu acho que não tem vídeo no canal sobre isso. É Complexity Economics, né? Você põe Complexity Economics na Nature, você já acha. É de um autor só. Então, é bem importante. Então, isso é a complexidade de Kolmogorov, né? Então, por enquanto, só um. Não vou falar do Tchebyshev porque eu não sei muito dele. Eu citei ali o Tchebyshev. Outro cara importante é o Nikolai Lobachevsky, né? Então, Lobachevsky, eu até fiz um vídeo recente no Anime Science, foi o último, na verdade. Que era... Não, desculpa, penúltimo. O nascimento da geometria com Bolyai e Lobachevsky, né? O Bolyai era da Hungria e Lobachevsky era russo, né? No caso, nascimento da geometria não euclidiana, né? O que é geometria não euclidiana? É uma geometria que lida mais com curvaturas e posteriormente ela vai virar o que é chamado de geometria de Riemann, que você vai ter topologias, sistemas topológicos. Imagina, por exemplo, uma bola topológica e você quer analisar a, a Terra, por exemplo. A Terra é uma bola topológica, vamos supor, você quer analisar a curvatura gravitacional dela ao longo do tempo. E essa curvatura gravitacional, ela se dá por uma curvatura que não é euclidiana. Ela é uma curvatura diferente, é um pouco mais livre do que o normal. E Lobachevsky, ele foi, e Bolyai, né? Foram os primeiros. O Gauss também. O Gauss, o Karl Gauss, acho que é Carl Friedrich Gauss, que foi um matemático super importante. Ele já tinha inventado antes. Inventado não, descoberto a. Que a gente chama de curvatura de Gauss. São integrais relacionadas à curvatura. Mas foi Lobachevsky e Bolyai que fizeram realmente a parte geométrica para mostrar que geometria euclidiana não era só existente, né? Isso também tem muito a ver com o quinto postulado de Euclides, né? Que é relacionado a esse tema. A gente fez um vídeo no canal só sobre isso. E o paper do Lobachevsky, que eu tive que ler recentemente por causa desse vídeo, para falar sobre isso, é muito bom visualmente. Então ele mostra diversos postulados, né? Mostrando como você pode, por exemplo, calcular como a área de um triângulo euclidiano. Área não, desculpa. Os ângulos de um triângulo comum euclidiano vai ser 180 graus, né? A soma de todos os ângulos, 180 graus. Se você pega o mesmo triângulo e uma bola de uma forma curvada, né? Então você tem uma bola topológica, né? Em três dimensões. Aí você tem pontos x, y e z que faz um triângulo curvo. Não é um triângulo comum. Então é um triângulo curvo dentro de uma bola. Então pega uma bola de futebol. Você pega um triângulo em não é AVC. Pega um triângulo num papel sulfite e você cola agora na bola. Então você vai ter um triângulo curvo. E os ângulos desse triângulo, se você somar eles, vai ser 180 graus. E aí ele mostra vários outros teoremas melhores ainda, que mostram que é possível você fazer geometria com sistemas diferentes de Euclides, né? Que era tudo retinho, bonitinho. Tinha também esferas, esse tipo de coisa, mas não no nível que depois vai ser desenvolvida, porque a geometria não euclidiana fica melhor ainda quando Bernard Riemann chega, né? Mas não vamos falar dele porque ele é alemão, né? A gente quer focar sobre os russos. E eu também não vou falar muito do Bolyai também, porque não tem muito sentido. Mas a história do Bolyai é bem triste. E talvez a gente fale em outro vídeo. Então, outro que também é importante, século XX também, que é o Alexander Lyapunov. Eu já citei ele, né? Eu citei ele do expoente de Lyapunov, né? Que é usado na teoria da complexidade para analisar. Então, é um algoritmo, né? Que você pode analisar a complexidade de um sistema computacional. Pode ser usado na economia, pode ser usado em biologia molecular para analisar a complexidade de organismos. Talvez pode ser usado também. Não, acho que para cosmologia eu nunca vi. Não sei.
Outro também importante é o Andrei Markov, do Markov Chains, né? Cadeias de Markov, todo mundo que estudou probabilidade sabe disso. Então, acho que ele é mais famoso por causa disso. Eu vou falar do que eu sei, né? Sobre ele, né? Que é esse tema. Por exemplo, a gente aprende muito na faculdade, né? Sobre estatística bayesiana. O que é estatística bayesiana? Ela é uma estatística baseada em eventos históricos. Então, você quer prever se amanhã vai chover. Aí você pega ao longo dos anos, ao longo dos 200 anos passados, todos os dados relacionados a quais dias choveu, quais dias fez calor, horário e tal, várias variáveis. E aí você, com base nesses dados, usando, no caso, essa estatística bayesiana, né? A estatística de Bayes, a probabilidade de chover amanhã. A estatística markoviana é um pouquinho diferente, ela não é baseada no passado, ela é baseada no presente, de certa forma. Então, baseado no que você vê agora. Então, vamos supor que a partir de agora, tá contando o cronômetro, olha pro céu, baseado no que você vê. Fala se vai chover ou não. Então, se eu vamos supor que eu criei uma caixa com N elementos de 1 até N, e eu pego a soma desses elementos ao longo do tempo, representado por N mais 1, por exemplo, que vai ser o número de elementos que eu tenho ao longo do tempo, e eu quero entender com o que eu tenho agora. Então vamos supor que eu faço uma filmagem do tempo no São Paulo, por exemplo. E aí cada frame dessa imagem vai ser um elemento. E eu pego depois a soma de todos esses elementos ao longo do tempo e prevejo no futuro próximo qual vai ser a probabilidade de chover ou não. Se de repente, sei lá, tá fazendo trovão, se eu posso usar dados climáticos mais complexos, não precisa só olhar, né? Mas a estatística markoviana é um pouco mais baseada no presente, né? Você usa os dados presentes para isso. E é muito usado em inteligência artificial. Muito usado em inteligência artificial. Talvez a gente não teria os sistemas de IA que a gente tem, que jogam jogos, pelo menos, sem estatística markoviana. Então, ambas são boas. Eu prefiro a markoviana, mas eu creio que o Markov é conhecido mais por isso. Talvez tenha outras coisas também. E parece que ele era amigo de Kolmogorov também, enfim. Tem algumas que eu não conheço. Por exemplo, Olga Ladizhenska. Eu conheço a Sofia Kowaleska, que é muito importante para a primeira matemática e PhD russa em matemática, né? Enfim, tem o Grigori Perelman, né, que resolveu a conjectura de Poincaré recentemente. Enfim, tem muitos outros também matemáticos importantes russos, mas eu queria falar especificamente de um que a gente fala no livro, que é sobre o Ivan Matveevich Vinogradov. Quem é esse cara aí? Quem é esse Vinogradov aí? Ele é um cara que vai fazer uma coisa importante. Eu vou falar dessa coisa específica relacionada ao teorema de Goldbach. O que é o teorema de Goldbach? Ele parece que o inicial era que ele é uma carta que ele manda para Euler, né? Leonhard Euler, que a gente citou anteriormente, né? Ele manda uma carta para Euler dizendo: ó, Euler, eu tô uma conjectura, né? Que depois Euler vai dar uma prova, que é a soma de dois números primos, que no caso, a soma de dois números primos vai ser um número par, infinitamente, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui certinho. E depois, posteriormente, tem outro, né? Que a soma de três números primos vai ser par, uma coisa assim. Tem o teorema de Goldbach fraco e o forte, né? E aí é algo desse tipo. E aqui, por exemplo, eu vou citar aqui o Matt Easter falando sobre isso daí. Ele introduziu e desenvolveu dois métodos fundamentais,
que vai ser descrito como a técnica de forma bilinear e o teorema do valor médio, que aí permitiu ele avançar nesse tema. E ele escreveu também algo em 1937, né? Alguns teoremas sobre a teoria dos números primos, né? Para reduzir uma das versões da teoria de Goldbach, né? Que no caso, para a questão de três números primos, né? Então, deixa eu pegar aqui certinho. Conjectura de Goldbach. Tem a fraca, tem a forte. E qual que é o problema além disso, né? Além disso, é porque em si, esse é o resultado dele, tipo, super importante para essa conjectura e tal, na época. Mas o problema era que naquela época não tinha muita comunicação entre o mundo acadêmico na Rússia e nos Estados Unidos. E na Europa também. Por quê? Porque a União Soviética e tal, a Guerra Fria. E isso atrapalhou bastante que a pesquisa acadêmica tivesse nesses países tivessem meio que a colaboração, né? E resultados do Vinogradov relacionados ao teorema de Goldbach não eram conversados com os caras dos Estados Unidos, que talvez tenham conseguido o mesmo de forma independente. E avanços nesse teorema, né? Extremamente importante para a teoria dos números. Aqui, desculpa. O teorema inicial, né, era que o teorema de Goldbach, né, que cada número inteiro, né, maior que 2, pode ser escrito como a soma de três números primos. Cada número inteiro maior que 2 pode ser escrito como a soma de três números primos. Então, por exemplo, 2 mais 5 dá 7, mais 3 dá 2 mais 5, 7, 10. Vai ser um número inteiro, né? Então, no caso, esse aqui é um teorema mais simples, né? Porque o que ele quer é só um número inteiro, né? Não é nada difícil. Aqui também vai falar que cada número inteiro par pode ser descrito pela soma de dois números primos. Então, que cada inteiro pode ser descrito como a soma de três números primos. E cada número par pode ser a soma de dois números primos. Você pode pegar todos os números infinitamente. E ninguém provou isso ainda. E aí Euler vai dizer, né, que esse sobre os números inteiros de dois primos, né? Ele disse que talvez seria verdade, mas que não conseguiria provar, né? Pô, ó, isso daí dos dois números primos parece ser verdade. Que que a gente pode realmente representar a soma de todos os números pares através da soma de dois números primos. Sei lá, 5 mais 3, 8, enfim, nesse sentido. 11 mais 5. E assim sucessivamente representar todos os números pares. Só que ninguém provou isso infinitamente, né? Por enquanto parece ser verdade. Ninguém achou um número, talvez, que isso não se demonstre. Para números grandes, né? Enfim. É difícil provar coisas que são infinitas, né? É uma coisa mais subjetiva, né? Não é uma coisa mais computacional, mas também tem formas computacionais aí de você provar o teorema de Goldbach, mas nunca para o infinito, né? Isso seria impossível. Tem até algumas versões modernas, né, que dizem que representar cada número inteiro maior que 5, com uma soma de três números primos, enfim. Ou cada número inteiro maior que 2 pode ser escrito com uma soma de dois números primos. Então, especificamente tem a fraca e a forte, que são as mais conhecidas, né? Então, em resumo, as principais que você tem que lembrar é que a soma de cada número inteiro pode ser descrita pela soma de três números primos. Todos os números inteiros. Todos os números naturais. Os números inteiros pode ser escrito assim. E o segundo, né? A forte, provavelmente. Que cada número inteiro pode ser escrito com uma soma de dois números primos. Cada número
par, desculpa. Cada número par. Só os pares podem ser escritos pela soma de dois números primos. É isso. E Vinogradov avançou bastante nesse tema. Só que qual o problema? Como não tinha essa comunicação com os Estados Unidos, com os países, por causa dessa treta da Rússia e Ocidente, o Matt Easter vai dizer sobre isso, né? Apesar de seus melhores esforços, havia, claro, problemas que ele não conseguia superar. Principalmente a respeito da comunicação entre a Rússia e o Ocidente, de modo que ele desconhecia os resultados de Whale e outros que eram altamente relevantes para o seu trabalho. Então, tinha resultados que, se ele conseguisse ver, ele conseguiria avançar muito mais, e ambos, né? Tanto no Ocidente quanto na Rússia, avançar. Mas eles não avançavam porque não tinham contato, né? Eles não tinham como se comunicar, né? E da mesma forma, os caras no Ocidente desconheciam os resultados de Vinogradov. Então tem essa questão que às vezes essas tretas entre políticas entre países atrapalham alguns ramos da ciência. Eu vi que recentemente diversos grupos de pesquisa pararam de conversar com a Rússia academicamente por causa das coisas que vem acontecendo, né? Isso é um problema, né? Porque o que tem a ver pesquisa acadêmica com o que está acontecendo? Se alguém achar algo importante, eu não posso colaborar com o Ocidente? Ah, mas a universidade vai ser punida. Não deveria ser, né? Por que pôr barreiras para coisas que não deveriam ter barreiras? Política não tem que interferir com ciência nesse contexto. Porque simplesmente não. Porque tem essa questão de que as pessoas têm que lacrar com ciência, né? Eu vejo o próprio jornal da Nature, The Science, lacrando com coisas inúteis. Não dá. É... Então, eu não creio que pesquisa acadêmica tenha a ver com política ou com guerras. Não tem a ver. Embora eu sei que, tipo, assim, no mundo real, eu sei que é assim que funciona, né? E eu entendo. Mas não é legal. Isso atrapalhou o Vinogradov, com certeza atrapalhou outras pessoas. E com certeza vai atrapalhar no futuro, né? Guerras que acontecem acabam criando barreiras acadêmicas de comunicação entre certos países, né? Então, é um problema, né? Então tem essa questão de que até na China, recentemente, algo aconteceu desse tipo, né? Um pesquisador chamado Charles Lieber, que foi, não sei se está preso ainda, um pesquisador de Harvard em nanotecnologia, né? Que foi preso porque estava trabalhando com a China sem devida autorização dos Estados Unidos, né? Então ele foi preso porque estava fazendo pesquisa acadêmica. Aí é uma discussão, né? Será que é que tem uma lei nos Estados Unidos que não permite isso, né? Que tem que ser mais para os Estados Unidos. Se você faz pra China, tem que ter permissão. Ele tava recebendo dinheiro, subsídio, pra. Não era subsídio, era dinheiro privado, né? Pra fazer pesquisa da China por muito tempo e não avisou os Estados Unidos. Você deveria ter avisado formalmente, então, ser aprovado e monitorado, mas não foi isso que aconteceu, né? Então, no geral, às vezes a pesquisa acadêmica é atrapalhada, assim, é atrapalhada, assim, por causa dessa questão, né? Por causa de falta de comunicação, por coisas que não deveriam atrapalhar, né? Então, tem outros caras importantes com Sobolev, Mikhail Gromov, uma citação do G. Alec vai dizer que Mikhail Gromov, né, que é importante em topologia, e nos avanços dele na geometria de Riemann, né, que eu citei anteriormente, que ele revolucionou verdadeiramente a geometria, né, lançou as bases de novos campos, introduziu pontos de vista espetacularmente, né, novos e uma filosofia que torna seus artigos e pensamentos inconfundíveis, né, sobre Mikhail Gromov. Eu vi primeiramente o Gromov num documentário sobre o Grisha Perelman, né, o cara que resolveu a conjectura de Poincaré, que eu tenho que falar sobre isso no futuro, né. Eu estou estudando mais de topologia ainda e teoria dos nós também, e aí quando eu tiver afiado aí eu falo sobre a conjectura de Poincaré, que ainda não tô ainda.
Tem muito que aprender ainda. E tem o Sobolev, por exemplo, também, que é importante. Aqui vai falar, por exemplo, que durante os difíceis anos de formação do Instituto Sobolev, por seu excelente exemplo, provocou 10 anos sobre a liderança de jovens colegas os melhores hábitos de trabalho científico, né? Aí no caso da influência dele na Academia de Matemática Russa, né? Enfim, tem o Alexander Friedman, que escreveu o paper sobre a expansão do universo, né? Primeiro. Não sobre qual seria também a idade do universo. Eu, sinceramente, sou criacionista, né? Mas ele foi o primeiro que descreveu, usando de certa forma de Einstein, e desse ter space como que é uma coisa relacionada a como descrever o espaço dimensional, no caso aplicado para o universo em si. Ele explicou, no geral, qual seria a idade do universo, né? Só que ele ficou só um pouquinho errado, foi, acho que ele pôs com 14 bilhões. Só que atual acho que é 13 ponto alguma coisa. Mas foi muito perto. Embora na época ele acreditava que o universo era estático, né? Mas o cara que investiu mais na expansão do universo foi o George Lemaitre, né? Que era um católico, né? Que ele inventou sozinho a teoria do Big Bang, que depois, com o tempo, começou a ser atestada como certa, mas depois de muitos anos. Eu nem sei se ele viu isso em vida, né? Mas tem um paper dele sobre Primeval Atom, né? Que ele descreve. Tem os papers que ele descreve matematicamente o bagulho, baseado em experimentos astronômicos aí, observações astronômicas da época, que o universo estava expandindo. Aí ele pensou, pô, se está expandido, então quer dizer, talvez ele tenha vindo de um ponto inicial, né? E esse foi o foco dele. Aí ele fala no livro, né, sobre como no Primeval Atom, não é um livro, na verdade é um capítulo de um livro, que aí ele fala sobre como talvez inicialmente o universo estava num ponto só, num átomo só. Embora a teoria hoje em dia não tenha esse shape, parece. Eu não sou muito. Eu não tô muito alinhado com as versões modernas da teoria, né? Mas parece que hoje em dia é mais algo. Tipo, um espaço em si que tem o começo, né? Do universo em si, né? Não precisa ser um átomo específico, mas um espaço que tem as propriedades específicas para que isso aconteça depois da expansão, que continua, né? A entropia do universo ainda é positiva, geometricamente, né? O negócio ele expande, né? Como um balão hiperbólico. Mas, pô, Alexander Friedman teve um resultado bom. Einstein não gostou do paper dele, mas quem liga? Não gostou dos resultados na época, mas no fim tava um pouquinho certo. Mas ele considerava o universo estático ainda. Mas é outro russo, né? O Friedman. Enfim, tem tantos caras e a Rússia se tornou uma potência porque ela criou um ambiente disso, né? A partir do século XVIII aí, com as reformas educacionais que tiveram ao longo do tempo, né? A reforma de Pedro I, Caterina II, enfim, e pelo conselho de professores que você tem no começo, que eu peguei aqui ó, de 1911 até 1914, né? Que criaram um ambiente, né? Principalmente esse conselho de professores, mas também as reformas educacionais, né? Ao longo do século XVIII, que mudaram a Rússia com relação à ciência, né? E tecnologia e avançou o país para o que é hoje, né? Mas é basicamente isso, né? Então é estranho. Eu pensei que eu já fazia vídeo de YouTube, né? Mas eu comecei podcast agora, né? E é só áudio, né? Eu faço no Anchor. E sinceramente eu pensei que ia demorar 10 minutos. Eu pensei que eu não teria assunto pra falar. Porque o capítulo que eu escrevi sobre esse tema, ele tem 6 páginas. Então é estranho que
Ele tem 14 citações, mas tem 6 páginas. Então é estranho que eu tenha falado tanto. Embora eu pensei que não ia conseguir falar tanto. Mas, no geral, se você quer saber mais sobre a história da matemática russa, o Handbook on the History of Mathematics Education é uma opção. Tem a versão gratuita online, parece, também. Aí você tem que vai no índice e acha lá o capítulo sobre a Rússia. É bem pequeno, não é grande. Tá em inglês, mas é muito bom. Outra coisa que talvez eu recomende é o paper do Vinogradov, que é Representation of a Odd Number as a Sum of Three Primes, que fala sobre o avanço dele aí com relação a essa questão, né? No caso, representação de números ímpares como a soma de 3 números primos. No caso, esse paper dele, né? Que eu tô vendo o DOI dele. DOI é o link para você ver o paper, né? Não parece estar de graça para baixar. Deixa eu ver. Não, tem que ter acesso. Aí sempre dá pra dar um jeitinho, gente. Põe o título do negócio no PDF. Representation of a odd number as a sum of three primes. Aí você põe no Google, dá um PDF aí. Você põe o título do artigo, depois o PDF, você já acha provavelmente. Vou até editar aqui pra ver se eu consigo. Eu não consegui. Olha, eu fiz isso, eu coloquei no Semantic Scholar. Talvez você ache, mas enfim. Eu não lembro, é que eu não baixei, né? Eu li a versão online, mas provavelmente não baixei. Mas dá pra achar. Só fuçar e às vezes realmente a gente não tem como acessar um artigo, né? Mas às vezes sempre tem alguma faculdade que põe online gratuitamente, né? Então tenta achar aí que é bom. Além daquele que eu falei que no caso você consegue achar facilmente de graça. Então era isso. No geral é importante que política não se envolva com ciência, com pesquisa acadêmica. As pessoas têm que ter a permissão para se compartilhar. Embora eu entenda que o mundo não é tão conto de fadas assim, né? Seria ideal, o mundo acadêmico ideal seria que todo mundo pode compartilhar com todo mundo o que tem que fazer, sem nenhuma opressão política envolvida, né? Seja os Estados Unidos com a China com os Estados Unidos. Mas eu sei que o mundo não funciona assim, né? Tem interesses e interesses atrapalham os bons costumes, né? Porque interesse é dinheiro, né? Então, já disse Paulo, né? Não, Paulo. As más práticas corrompem os más costumes. Não sei se era Paulo ou Thiago que falou isso. Mas enfim. Era isso. Até o próximo vídeo. Quer dizer, próximo podcast. Tô acostumado com o YouTube.